Eu sou Marcone Rodrigues de Farias, eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, das disciplinas de Dermatologia e Alergia Veterinária. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre barreira física tegumentar, sobre microbioma, disbioses, principalmente em cães com dermatite atópica, e as principais estratégias para o seu controle. A pele é uma barreira perfeita. Ela é a principal interface entre o organismo e o meio ambiente. A primeira camada da pele é a epiderme, e ela é composta por vários estratos. O estrato basal, o estrato espinhoso, o estrato granuloso e o estrato córneo. Se nós pensarmos em todas as barreiras que são representadas pela epiderme ou pela pele, nós temos que a primeira barreira é a barreira microbiana. A barreira microbiana ela é composta pelo microbioma cutâneo. Então, esse microbioma ele é composto por milhares, milhões de micro-organismos que ocupam todos os nichos da superfície tegumentar. E como esses micro-organismos de origem fúngica, bacteriana, até protozoários e vírus ocupam a superfície tegumentar, eles chegam que eles não permitem a adesão e a colonização da superfície da pele por micro-organismos potencialmente patogênicos. Também essa barreira microbiana, ela tem um importante papel no estímulo contínuo e no amadurecimento do sistema imunológico associado à pele. Também a pele representa uma barreira física. A barreira física ela é principalmente integralizada pela epiderme, principalmente pelo seu estrato córneo, que são formadas por células achatadas, e bem aderidas, bem justapostas e aderidas. A barreira física tegumentar impede a penetração por via percutânea de moléculas irritantes, de micro-organismos, de alérgenos, entre outros. Também é importante a gente saber que na pele nós temos a barreira química. A barreira química é representada pelo pH da superfície corporal, que geralmente ele tende a ser mais ácido, né? Bem como a barreira química é muito representada por moléculas que têm efeito antimicrobiano, como os peptídeos antimicrobianos, que são produzidos e secretados pelas células da camada granulosa. A pele também representa uma importante barreira imunológica, ou seja, se algum agente microbiano ou mesmo moléculas alergênicas penetrarem por via percutânea e chegarem até a camada granulosa, isso pode suscitar uma resposta imunológica, geralmente tanto inespecífica como específica. Então, a pele prontamente reage a tudo aquilo que penetra ativamente por via percutânea. E, a partir da pele, outras vias imunológicas podem ser acionadas no organismo. Ou seja, a pele ela representa uma importante via de comunicação entre as superfícies corporais e o organismo como um todo. A pele também representa uma importante barreira sensorial, ou seja, geralmente abaixo da camada córnea, ou seja, na região subcórnea, e em outros estratos também da epiderme, nós temos inúmeras fibras ou pontas axonais. Essas pontas de axônios permitem o quê? Permite toda percepção sensorial do ambiente, né? Então a pele ela pode perceber o tato, o calor, o frio, prurido, dor. Então existem várias sensações que são percebidas a partir dessas pontas axonais presentes na epiderme. Então, assim, a pele representa desses vários setores de barreira. Uma barreira microbiana, uma barreira física, uma barreira imunológica, uma barreira sensorial e uma barreira química. E a gente pode ainda adicionar mais uma barreira, que é uma barreira contra a radiação, que ela é composta pelos melanócitos e pela melanina, que é capaz de absorver principalmente a radiação ultravioleta. Se nós mergulharmos um pouco dentro da camada córnea, a gente vai saber que a camada córnea, a gente vai perceber que a camada córnea ela é formada pelos queratinócitos que estão achatados, estão compactados. Nesta camada, os queratinócitos eles são chamados de corneócitos. Então, os corneócitos eles são o quê? Eles são aderidos e bem justapostos, um sobre o outro.
né? E entre os corneócitos existe uma emulsão lipídica, né? Uma emulsão lipídica que aqui na imagem está representada em cor amarela. Essa emulsão lipídica é muito rica em moléculas de colesterol, em ácidos graxos essenciais, mas também existe uma grande quantidade de moléculas de ceramida, né? Então, toda essa emulsão lipídica presente no espaço intercelular entre os corneócitos permite a adesão entre essas células, permite a união entre essas células. E essa emulsão lipídica vai ocupar todos os espaços intercelulares, impedindo a penetração percutânea de qualquer elemento. Também uma importante função dessa emulsão lipídica é impedir a perda de água transepidérmica. Ou seja, essa emulsão lipídica não permite com que a água do organismo ela seja perdida para o meio ambiente, mantendo assim a epiderme hidratada, bem como o organismo hidratado. Vamos falar agora um pouquinho sobre a dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele. É uma doença crônica, é uma doença pruriginosa, é uma doença que tem base genética. Geralmente, indivíduos com dermatite atópica, eles têm alterações intrínsecas da barreira física tegumentar e também experimentam um processo de hiperreatividade, tanto imunológica como neurogênica. Geralmente, cães com dermatite atópica, eles têm raças específicas e eles têm como principal sinal clínico o prurido. Geralmente o prurido associado à dermatite atópica, ele tem um caráter crônico, um caráter perene, contínuo, primário e intenso a grave. Na dermatite atópica, eles têm um defeito na sua barreira física tegmentar. Então, em A, nós temos uma fotomiocografia eletrônica mostrando aqui o espaço intercelular entre os dois corneócitos. Observe aqui um corneócito, aqui outro corneócito, e aqui nós observamos a emulsão lipídica disposta de maneira homogênea nos espaços intercelulares. Então, em indivíduos com dermatite atópica, o que nós observamos é aqui em B, essa figura B, né? Ou seja, indivíduos com dermatite atópica, eles têm uma dificuldade na produção e uma dificuldade na extrusão do material lipídico presente nos corpúsculos lamelares da camada granulosa. Consequentemente, devido a essa dificuldade de produção e extrusão dessa emulsão lipídica, nós teremos uma escassez de ceramidas, né, no espaço intercelular. Então, aqui nós temos um corneócito, aqui outro corneócito, e observe uma diminuição na quantidade de material lipídico nos espaços intercelulares. Também observem a distribuição heterogênea dessa emulsão lipídica no espaço intercelular. Isso tudo faz com que a pele atópica ela apresente uma importante disfunção na barreira física, o que pode favorecer a penetração percutânea de inúmeros elementos ambientais. Também alguns trabalhos têm demonstrado que cães com dermatite atópica, assim como ocorre em humanos, têm uma deficiência na formação de algumas proteínas terminais, né? Uma delas é a filagrina. A filagrina é uma proteína fundamental para a homogeneização da queratina, bem como para a compactação do extrato córneo. Então, observe aqui esse artigo mostrando algumas deficiências, tanto de filagrina como de outras proteínas terminais que a gente observa em indivíduos com dermatite atópica. Então, na pele normal, a gente sabe que o extrato córneo ele costuma ser o quê? As células são achatadas, são compactadas e bem aderidas. Devido à deficiência de filagrina que ocorre em alguns indivíduos com dermatite atópica, a compactação do extrato córneo ela é irregular. Não, essa má compactação do extrato córneo pode também diminuir muito a barreira física tegmentar. Outra coisa importante é que a deficiência de filagrina pode favorecer a um processo de alcalinização da superfície corporal. Ou seja, o pH na superfície da pele pode oscilar em torno de 8 a 9.
o que favorece o supercrescimento microbiano e o estabelecimento de processos desbióticos e de infecção. Também a deficiência de filagrina pode favorecer a não hidratação do extrato córneo. Para que ocorra a hidratação do extrato córneo, é importante que a filagrina produzida na camada granulosa ela seja degradada em monômeros de filagrina. Esse monômero de filagrina, no extrato córneo, ele acaba dissolvendo água e permite a hidratação e permite um efeito higroscópico, a hidratação ativa desse extrato córneo. Então, a deficiência de filagrina pode, então, causar a não hidratação do extrato córneo. E a pele fica ressequida, a pele fica descamativa. Assim, então, aqui nós observamos, também por micrografia eletrônica, a camada córnea de um indivíduo, a partir da pele de um indivíduo com dermatite atópica. Então, observe como ocorre um importante aumento dos espaços intercelulares entre os corneócitos. Os corneócitos são menos aderidos e esses espaços aumentados na superfície corporal pode favorecer a penetração percutânea de vários elementos ambientais que o indivíduo entra em contato. Também essa deficiência na barreira física tegumentar ou esses espaços aumentados da camada córnea em indivíduos com dermatite atópica acaba expondo aquelas terminações neurogênicas ou aquelas pontas de axônios que estão presentes na região subcórnea. Essa exposição neuronal em indivíduos com dermatite atópica favorecem a processos de hiperestimulação neuronal, a processos de maior sensibilidade da pele e ao aparecimento do prurido espontâneo. Logicamente, esses cães com dermatite atópica, a maioria deles vive em ambiente intradomiciliar. A maioria são cães de raças específicas, e no ambiente intradomiciliar, esses cães eles têm ampla exposição à sala de estar, ampla exposição aos quartos e ampla exposição a material têxtil da casa. Ou seja, esses cães têm exposição a estofados, exposição a carpê, a tapete, eles usam roupinhas. Então, esses cães, como eles deitam no piso ou ficam sobre esse material têxtil do ambiente doméstico, eles têm ampla exposição à poeira doméstica. E junto à poeira doméstica existem vários alérgenos de ácaros. Os alérgenos de ácaros, eles têm natureza enzimática e eles podem penetrar ativamente por via percutânea. E, como a pele atópica ela tem uma diminuição na sua barreira física, a quantidade de alérgenos de ácaros que podem penetrar por via percutânea é bastante grande, o que pode favorecer a sensibilização desses indivíduos aos ácaros domésticos. Naqueles cães que têm exposição ao ambiente externo e se expõem às gramíneas, geralmente esses cães eles podem também se sensibilizar aos pólens, tanto de gramíneas como de ervas daninhas. Os pólens eles podem penetrar ativamente por via percutânea, podem causar sensibilização nesses indivíduos, mas também nós sabemos que as gramíneas elas têm muita resina ou resina urticante, ou elementos urticantes, que podem suscitar uma resposta inflamatória não específica. Também os alérgenos alimentares podem ser importantes deflagradores do eczema atópico. Geralmente os alérgenos alimentares, eles chegam na pele por via hematógena ou linfática, e esses animais, eles podem se sensibilizar também a proteínas alergênicas presentes no alimento, que são chamadas de trofalérgenos. Então, a sensibilização a alérgenos alimentares em cães com dermatite atópica pode ocorrer em torno de 19% a 30%. Em recentes trabalhos, tem-se observado a sensibilização de até 50% a 70% desses cães a alérgenos alimentares. Esses alérgenos alimentares estão geralmente presentes na proteína bovina, na proteína do leite, na proteína do frango, do trigo, do ovo, de pescados, suína, da soja, ou até mesmo também a sensibilização pode ocorrer a arroz, a milho, ou outros elementos. A exposição desses cães a essas proteínas
geralmente ocorre a partir da comida industrializada ou também a partir da exposição à comida do próprio proprietário. Sabemos que quando esses alérgenos eles chegam ou penetram por via percutânea, automaticamente eles são captados pelas células apresentadoras de antígenos, ou células dendríticas. As células dendríticas elas captam esses alérgenos, elas processam esses alérgenos e vão levar esses alérgenos para os linfonodos regionais. Nos linfonodos regionais, as células dendríticas elas apresentam esses alérgenos para os linfócitos T do tipo TH0, que são automaticamente convertidos em indivíduos com dermatite atópica para linfócitos TH2. Os linfócitos TH2 produzidos nos linfonodos, eles caem na corrente sanguínea ou por via linfática, migram até a pele. A pele é o órgão-alvo, é o órgão que está ocorrendo a penetração ativa por via percutânea de inúmeros alérgenos. E esses linfócitos TH2 eles começam a reagir a esses alérgenos que penetram por via percutânea. Uma das primeiras citocinas produzidas por esse linfócito TH2 é a citocina IL-31. Essa citocina 31, ela tem seus receptores nas pontas axonais, das terminações nervosas presentes na epiderme, ou também ela tem receptores nos gânglios das raízes dorsais. A interleucina 31 ela é considerada uma citocina pluritogênica, ou seja, o linfócito TH2 ativado, ele libera uma grande quantidade de IL-31 na pele de indivíduos com dermatite atópica, e esse IL-31 se liga aos seus receptores nas terminações nervosas e já estimula automaticamente o prurido. Geralmente, nessa fase inicial de doença, o prurido ele tem caráter alesional, ou seja, o animal ele tem prurido intenso a grave, e na avaliação física nós não observamos alterações de peles importantes. Então, quando a gente vai examinar esses cães, a gente observa um prurido intenso, a grave, às vezes automutilante, e na avaliação da pele, a pele ela é ilesa, né? Então, esse prurido lesional ele é muito relacionado à estimulação neuronal, né, que pode ser direta ou via interleucina 31. Também é importante a gente observar, já nessa figura a gente consegue observar que a pele é ressequida, essa pele é xerótica, né? Então, indivíduos com dermatite atópica, como eles têm diminuição da barreira física tegmentar, eles têm muita perda de água transepidérmica, né? O que faz com que a pele deles tenha tendência a ser ressequida. Na continuidade da penetração de alérgenos por via percutânea, ou mesmo a chegada na pele de alérgenos alimentares, os linfócitos TH2 continuam sendo ativados. E na ativação contínua dos linfócitos TH2, outras citocinas podem ser produzidas, como as citocinas IL-13, IL-4, IL-6 e IL-5. As citocinas IL-13, IL-4 e IL-6, elas tendem a estimular a migração e a proliferação na pele dos linfócitos B. Esses linfócitos B, eles vão ser convertidos em plasmócitos e eles vão começar a produzir uma grande quantidade de anticorpos do tipo IgE alérgeno específico. Ou seja, esses plasmócitos, eles vão fazer uma grande quantidade de anticorpos IgE contra aqueles alérgenos que estão penetrando na pele ativamente, ou estão chegando na pele ativamente. Esses anticorpos IgE, eles são anticorpos que são citotrópicos, ou seja, eles não ficam circulantes. A boa parte deles está localizado em cima de células, como as células apresentadoras de antígenos, bem como em cima de mastócitos. E cada vez que esse cão tem contato com um alérgeno ofensor, esse alérgeno pode penetrar por via percutânea, ele pode se ligar a duas moléculas de IgE na superfície de mastócitos, o que vai levar a uma desgranulação, a liberação de mediadores inflamatórios, ativação de inflamação e de prurido nesses pacientes. Então, nesses casos em que nós temos já um processo de sensibilização imunológica pela formação de anticorpos de tipo IgE, aqui nós teremos o início de um prurido associado à inflamação. É um prurido associado com eritema,
ou que a gente chama também de eczema, que é tão percebido em indivíduos com dermatite atópica. Lembrando que outra citocina produzida pela célula TH2 é a interleucina 5. Essa interleucina 5 ela é quimiotática pelos eosinófilos. Ela pode atrair ou chamar para a pele inúmeros eosinófilos. E os eosinófilos também vão liberar várias proteases, ou proteína eosinofílica maior, proteína eosinofílica menor, que também estimula a inflamação e também estimula o prurido. Então, nessa fase da doença, em que nós já temos uma estimulação contínua da resposta TH2, a pele atópica ela é inflamada. Então, ao exame clínico, geralmente nós iremos perceber, além do prurido, muito eritema. Os eritemas, do ponto de vista topográfico, ou melhor, o prurido e a inflamação, do ponto de vista topográfico, tendem a prevalecer nas regiões interdigitais dorsal, região interdigital ventral, mas também é muito comum indivíduos com dermatite atópica apresentarem prurido em pavilhões auriculares e condutos auditivos. Então, esses são os locais mais frequentemente acometidos. Pavilhões auriculares, condutos auditivos, o que faz com que esses cães tenham otite, geralmente tem otite externa, crônica, intermitente ou até mesmo persistente. Além da inflamação em pavilhões auriculares e condutos auditivos, um outro local bastante acometido pela inflamação e o prurido em cães com dermatite atópica são as regiões maxilares, as regiões abdominais. Também a gente pode observar bastante inflamação e prurido nas regiões perioral e perianal, principalmente naqueles cães com dermatite atópica sensibilizados aí a alérgenos alimentares. Então, do ponto de vista topográfico, é isso. Esses animais, então, têm muita inflamação e muito prurido nas regiões interdigitais, pavilhões auriculares e condutos, superfícies ventrais são muito acometidas em pacientes com dermatite atópica. Mas um outro ponto importante para que a gente possa discutir é as alterações que a dermatite atópica causa no microbioma cutâneo. Né? A gente sabe que o microbioma presente na superfície da epiderme, ele é amplo e diverso. Ou seja, existe milhões de micro-organismos na superfície corporal, na superfície da camada córnea, né? E há uma grande diversidade de agentes microbianos. Além de bactérias, fungos, vírus, protozoários, nós temos também vários filos e várias famílias de bactérias e fungos presentes, compondo aí esse microbioma e essa microbiota. Então, é muito variado, é muito diverso a quantidade de micro-organismos que ficam na superfície corporal. E esses micro-organismos ocupam todos os nichos dessa superfície, né? Impedindo, assim, a penetração e colonização dessa superfície corporal por agentes patogênicos. Entretanto, a gente sabe que esse microbioma normal ou fisiológico, ele é muito alterado em indivíduos com dermatite atópica. É alterado por vários motivos. É alterado porque a pele tem uma diminuição na sua barreira física tegmentar, o que pode favorecer a penetração de agentes patogênicos. A pele tem um pH da superfície corporal com tendência à neutralidade ou até mesmo a ser alcalino em algumas situações. Essa pele tem uma diminuição de peptídeos antimicrobianos. Então, tudo isso pode favorecer a processos de alteração nesse microbioma. É importante a gente recordar que as bactérias do microbioma, elas o quê? Elas ocupam todos os nichos e elas estimulam frequentemente o sistema imunológico. Ou seja, as bactérias do microbioma liberam antígenos que são também captados por células dendríticas, né? Esses antígenos também são levados a todos os linfonodos regionais e apresentados para os linfócitos TH0. Só que quando as células dendríticas captam antígenos de bactérias boas, né, ou do microbioma na superfície corporal, essas células dendríticas elas estimulam a célula, o linfócito TH0, a se converter para um linfócito que a gente chama de TH17. Esse linfócito TH17 ele migra do linfonodo para a pele, né? E na pele, esse linfócito TH17 ele pode liberar algumas citocinas, como
a citocina IL-22, interleucina 17 e também os fatores de ativação da colônia de granulócitos. A principal citocina produzida pelo linfócito TH17 é a interleucina 17. E essa citocina, ela estimula a produção por parte dos queratinócitos de peptídeos antimicrobianos. Os peptídeos antimicrobianos, eles têm o quê? Eles têm importante efeito contra bactérias e contra agentes infecciosos. Na verdade, os peptídeos antimicrobianos, eles podem o quê? Eles podem eliminar os agentes infecciosos, principalmente aqueles agentes infecciosos potencialmente patogênicos, já que as bactérias do microbioma, elas tendem a tolerar a ação dos peptídeos antimicrobianos na superfície corporal. Então, os principais peptídeos antimicrobianos produzidos pela pele são as catalicidinas, as beta-defensinas. Outros também podem ser produzidos, como as lactoferrinas, as lipocalinas, as dermicidinas, mas os principais são as beta-defensinas e as catalicidinas. Então, esses peptídeos antimicrobianos, eles se ligam na parede celular, o que favorece a extrusão do material citoplasmático bacteriano para o meio externo e causa a morte celular da bactéria. O problema é que indivíduos com dermatite atópica, eles têm uma diminuição na produção de peptídeo antimicrobiano, né? E isso pode favorecer muito a adesão de bactérias e fungos potencialmente patogênicos, né? E essas bactérias e fungos que são potencialmente patogênicos, elas podem supercrescer na superfície corporal e podem matar as bactérias e fungos bons do microbioma, né? Então, se a gente observar aqui, observe a grande diversidade do microbioma em indivíduos saudáveis, né? E observem que à medida que o indivíduo se torna alérgico, essa diversidade ela vai diminuindo. Então, aqui esse artigo ilustra bem isso. Observe que no indivíduo normal existe uma grande quantidade de biodiversidade no microbioma. E o estafilococcus representa só esse pontinho aqui, ó, laranja, né? À medida que o indivíduo o indivíduo com dermatite atópica, como o estafilococcus consegue aderir à pele, se proliferar e causar infecção, observe como vai aumentando a quantidade de estafilococcus, né, presentes aí nas lesões da pele de indivíduos com dermatite atópica. E observe a diminuição da biodiversidade do microbioma. Então, essa pele atópica inflamada, ela acaba que favorece a processos que a gente chama de disbiose. Ou seja, nós temos uma diminuição na quantidade e na diversidade microbiana na superfície corporal. Aí nós teremos uma intensa proliferação e adesão de bactérias e leveduras que são potencialmente patogênicas, que passam a dominar o microbioma na superfície corporal. Aqui é interessante de observar que a pele atópica, quando a pele atópica por si, ela já tem alterações da barreira física, né? Ou já tem alterações no filme lipídico no espaço intercelular. Quando essa pele atópica está inflamada, esse filme lipídico fica pior ainda. Ou seja, quanto mais inflamada é a pele com dermatite atópica, mais alterações a gente vai ter na sua estruturação física. Ou seja, a pele atópica que está inflamada, que nós percebemos a ativação da resposta TH2, ela tem uma grande quantidade de citocinas pró-inflamatórias. E as citocinas pró-inflamatórias do tipo TH2, elas podem causar um aumento do prurido, diminuição de peptídeos antimicrobianos, diminuição de ceramidas e, consequentemente, diminuição da barreira física tegmentar. E isso vai causar processos de proliferação microbiana, de disbioses, né, tanto estafilocócica como também de leveduras. Ou seja, o supercrescimento de bactérias como estafilococcus, pseudointermédios,
pode ocorrer na pele de indivíduos com dermatite atópica. E, consequentemente, essas bactérias elas podem proliferar na superfície, elas podem aderir e elas podem começar a causar infecções tegmentares. Né? Então, as bactérias, à medida que elas entram na camada córnea ou entram pela epiderme, elas podem causar lesões impetigosas, podem causar formações de pústulas, né? Formação, logicamente, essas pústulas elas são efêmeras, elas vão se romper com facilidade, fazendo colarinhos epidérmicos e crostas melicéricas. Agora, eu quero que vocês observem como o processo desbiótico e a infecção na pele de cães com dermatite atópica, como isso é pró-inflamatório, né? Como as toxinas produzidas por essas bactérias podem levar à inflamação, agravar a inflamação e o prurido nesses animais. Então, observe o processo de infecção da epiderme do folículo piloso, né, esses indivíduos com dermatite atópica. Aqui mais uma vez. Então, a gente sabe que o processo desbiótico e a infecção estafilocócica da pele de indivíduos com dermatite atópica, isso, além de ser muito comum, isso é uma importante causa de precipitação de eczema, uma importante causa de precipitação de inflamação e prurido nesses animais. Aqui mais uma vez, observa a presença de crostas melicéricas e colarinhos epidérmicos na pele inflamada, na pele com dermatite atópica infectada. As bactérias podem também entrar pelo folículo piloso, causando processos de foliculite, onde nós teremos eriçamento do pelo, nós teremos a formação de pápulas e papilocrostas foliculocêntricas, geralmente muito associada à inflamação, à exudação e muito prurido nesses animais. A foliculite pode também estar associada à hipotricose, associada aí à alopecia. Então, a inflamação, essa resposta TH2 ativada na pele atópica, essa grande presença de citocinas TH2 na pele atópica, vai agravar, vai piorar o processo de barreira física tegmentar, vai agravar o prurido e vai agravar a barreira física tegmentar. E vai permitir ainda o estabelecimento de processos desbióticos e infecções também por leveduras, com a malacésia. Então, pode ocorrer nesses indivíduos uma proliferação da malacésia paquidermatis. A malacésia, ela vai ocorrer, essa proliferação de malacésia vai ocorrer principalmente nas regiões interdigitais, nas regiões perioral, regiões axilares, abdominais. É muito comum essa proliferação de malacésia em áreas intertriginosas, o que vai também agravar a inflamação e agravar o prurido nesses animais. A malacesiose com a cronicidade, ela tende a estimular também outras respostas inflamatórias que vão fazer com que a pele fique com mais tendência à desqueratose, à descamação e mau cheiro. Então, observem aqui a malacesiose na superfície tegumentar, né, de um cão com dermatite atópica. Como a pele atópica, como a pele de cães com dermatite atópica é constantemente desafiada com alérgenos, é constantemente desafiada por agentes microbianos, então nós temos uma ativação constante da resposta TH2. Mas além da resposta TH2, nós também teremos uma ativação constante dessa resposta TH22. A resposta TH22 leva à formação de uma citocina que chama IL-22. E a citocina, ela tende a causar um processo de hiperplasia epidérmica, um processo de desqueratose, descamação e aumento da untuosidade da pele. Devido à ativação da resposta TH22, essa pele pode ficar espessa, né, ficar hiperqueratótica, descamativa e liquinificada. Também os processos de infecção de repetição, muito comum em indivíduos com dermatite atópica, pode causar a ativação de uma resposta que a gente chama de TH1. A cronicidade da doença pode ativar outras vias de respostas imunológicas. Então, além da resposta TH2 e da resposta TH22, a exposição contínua dessa pele a antígenos microbianos e alergênicos pode ativar uma via TH1. A via TH1 é uma via celular mediada, onde nós teremos a liberação de citocinas como a IL-2, o TNF-alfa e o interferon-gama,
e há o estímulo à migração para a pele de inúmeras células inflamatórias, como os neutrófilos, os macrófagos, os linfócitos T citotóxicos, o que vai fazer com que essa pele aumente de espessura também a camada córnea, leve a um processo de descamação e de ressecamento e untuosidade. Então, com a cronicidade, a dermatite atópica, ela tende a evoluir dessa forma. Então, o paciente, ele tende, além de apresentar prurido e eritema, ele pode começar a apresentar um processo de hiperkeratose, liquenificação, descamação, untuosidade da superfície corporal, mau cheiro. Então, estabelece um quadro disqueratótico, né, devido aos processos inflamatórios crônicos ativados na pele de indivíduos com dermatite atópica. Observe também que esse quadro disqueratótico também se estabelece em outras superfícies corporais, não só na região abdominal ou na região axilar, mas também em áreas interdigitais ou dorsos digitais, em pavilhões auriculares e condutos auditivos, o que pode causar otite crônica, estenosante e favorecer o desenvolvimento de otite média nesses animais. Então, esse é o contexto da dermatite atópica. Dermatite atópica é uma doença inflamatória, crônica, pruriginosa. É uma doença associada à perda de barreira física tegmentar e um processo de hiperreatividade, tanto imunológica como neurogênica da pele, né? A terapia da dermatite atópica, ela é multimodal, né? Na medida que o processo de doença, ou a fisiopatologia da doença envolve vários processos, várias coisas, né? Então envolve sensibilização alérgica, disbiose, perda de barreira física, ativação neurogênica. Então, como a etiopatogenia da dermatite atópica ela é muito complexa, a sua terapia ela é multimodal. E um importante passo da terapia da dermatite atópica é a restauração da pele, a restauração da barreira física tegmentar. Então, a restauração dessa barreira física ajuda o quê? Ajuda a recompor, a minimizar os espaços, minimizar a exposição do indivíduo ao ambiente. Vai diminuir a penetração por via percutânea de inúmeros alérgenos ou agentes agressores. Com isso, nós teremos menor ativação das vias imunológicas e das vias neurogênicas de resposta. Também esse processo de restauração da barreira física tegmentar, de hidratação da pele, ajuda muito a minimização dos processos desbióticos. Minimiza também as infecções de repetição que costumam ocorrer nesses cães, o que vai minimizar a ocorrência da precipitação do eczema atópico associado à desbiose e à infecção. Então, a hidratação dessa pele ela é fundamental para restaurar a barreira, para melhorar também, minimizar a inflamação, dar uma acalmia para essa pele, minimizar o prurido, e também ela é fundamental para minimizar os processos desbióticos. Além de ajudar na manutenção dos efeitos cosméticos da pele e da pelagem e permitir a importante inserção social do cão no ambiente familiar. Então, a hidratação ela é fundamental, né? A hidratação desses animais ela é fundamental para recompor a barreira física alimentar. A hidratação ela pode ser feita por banhos, pelo uso de shampoos específicos, shampoos que têm efeito hidratante, emoliente, umectante, restaurador, vai recompor a barreira física, restaurar a camada córnea, né? Também a hidratação ela pode ser feita no intervalo entre os banhos por outros veículos, não só shampoos, mas no intervalo entre os banhos nós podemos usar veículos de sprays, sérums, mousses, que tendem o quê? Que tendem a manter a pele hidratada no intervalo entre os banhos. Então, observe aqui na fototomografia eletrônica a camada córnea de um indivíduo, de um cão com dermatite atópica. Então, observe como o extrato córneo está desorganizado e o filme lipídico distribuído no espaço intercelular ele é heterogêneo, né? Então, olha como é fundamental a hidratação da pele desses animais. Então, após
a utilização de banhos hidratantes, banhos com moléculas hidratantes, emolientes e umectantes, observa como nós temos a melhor reestruturação do extrato córneo, né? Então, o extrato córneo fica mais coeso, fica mais compacto. E nós temos uma melhor distribuição do filme lipídico, o que vai melhorar muito a barreira física tegmentar desses indivíduos e minimizar a perda de água por via transepidérmica. Então, para a gente poder restaurar a barreira física de indivíduos com dermatite atópica, é importante que a gente utilize moléculas que são hidratantes, ou seja, moléculas que vão levar água passivamente para a pele, moléculas higroscópicas ou umectantes que vão puxar água para a pele. É importante também que nós, nos nossos produtos, que a gente tenha o quê? Que a gente tenha moléculas emolientes, moléculas que são esses óleos que vão se distribuir de maneira homogênea nos espaços intercelulares, né, e vão impedir a penetração ativa de agentes externos, bem como impedir a perda de água transepidérmica. É interessante o emoliente que ele faz uma película lipídica sobre a superfície epidérmica, ou seja, ele tem um efeito filmógeno, impedindo assim a penetração de moléculas irritantes, minimizando a ativação das vias imunológicas inflamatórias, o que ajuda a dar uma calmia para a pele, ajuda a diminuir a inflamação e o prurido. Vou citar alguns exemplos de ativos que são muito interessantes em sua utilização no processo de restauração da barreira física tegmentar. Aqui nós temos o extrato glicerinado de casca de angico. O extrato glicerinado de casca de angico, ele tem um importante efeito na hidratação da pele, né? Então ele pode penetrar ativamente por via percutânea, levar água para as porções mais profundas da epiderme, e tem um importante efeito higroscópico em segurar essa água e impedir que haja a sua perda por via transepidérmica. Também foi demonstrado que o extrato glicerinado de casca de angico ele pode ajudar muito na reestruturação proteica da epiderme. Então, ele tem importante efeito no processo de expressão de moléculas como filagrina e volucrina, o que ajuda a compactação do extrato córneo e melhora muito a barreira física tegmentar. Também esse extrato glicerinado de casca de angico ajuda a expressão de aquaporina, que pode o quê? Que pode ajudar a reter água, ajudar na transposição da água entre os espaços extra e intracelular, e a retenção da água no extrato epidérmico, mantendo a pele hidratada. Uma outra molécula muito importante no processo de reestruturação do extrato córneo é a vitamina A. A vitamina A ela é uma importante regularizadora da epidermopoiese. Então, ela regulariza a epidermopoiese e o processo de queratinização. Isso é muito importante em indivíduos atópicos, porque com a inflamação crônica, a tendência desses indivíduos é entrar em desqueratose. Ou seja, a inflamação crônica estimula vias inflamatórias que levam a processos desqueratórios, como eu já mostrei para vocês. Então, a vitamina A ajuda a minimizar a formação dessas desqueratoses, impedindo aí a hiperqueratose, impedindo a acantose e a evolução para a liquenificação tegmentar. Também a vitamina A impede o processo de hiperplasia sebácea, né, o que minimiza muito a produção de sebo e a retenção desse sebo nas superfícies corporais, impedindo a formação de mau odor. A vitamina A pode também ter um importante efeito. Além de efeito na epidermopoiese, a vitamina A tem um importante efeito também em minimização das respostas inflamatórias. Ela pode ter um efeito anti-inflamatório nesses indivíduos com doenças inflamatórias crônicas. Os óleos ou emolientes, eles acabam tendo importante efeito filmógeno, né, ajudam a proteger a superfície corporal, impede a penetração percutânea de agentes agressores. Com isso, eles vão ter um certo efeito também anti-inflamatório e até antipruriginoso. Fora isso, os óleos impedem a perda de água transepidérmica, ajudando a manter a hidratação das porções mais profundas da pele. O óleo de maracujá é um óleo bem interessante, porque é um óleo que, além de ter essas propriedades emolientes, é um óleo muito rico em tocoferóis e polifenóis, o que garante a este importantes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
O propanediol é um importante umectante, que ele é derivado a partir do açúcar de milho. O propanediol, por ter efeito umectante, ele penetra ativamente por via percutânea, ele não causa irritabilidade, né? E o propanediol, ele é muito interessante na medida que quando ele penetra nas porções mais profundas da epiderme, ele atrai a água do meio externo para dentro da epiderme. Então ele vai ter um importante efeito higroscópico. Ele vai, além de atrair a água, ele vai causar encarceramento dessa água. Ele vai impedir a perda de água transepidérmica. Também uma outra molécula bastante utilizada nos processos de restauração da pele é a glicerina, né? A glicerina, ela tem um importante efeito umectante, né? Ela tem efeito higroscópico, ela penetra ativamente entre os espaços das células dos corneócitos, ela vai atrair a água, vai puxar a água para dentro do extrato córneo, causando também um carceramento da água, né? Mantendo o extrato córneo hidratado. Glicerina, além de ter um efeito umectante, ela também tem um efeito emoliente, né? Ela também tem um efeito fumógeno, ajudando muito a proteger a superfície corporal. Uma molécula bastante interessante também é o PCA sódico, né? O PCA sódico, ele é obtido a partir do melaço, né? E é um elemento que ele é biodegradável, ele é orgânico e ele tem um importante fator higroscópico, né? Ele é considerado um fator de hidratação natural da pele, né? Então, o PCA sódico, ele, ele compõe aí aquele filme lipídico no espaço intercelular e ele também compõe ele pode compor, ele vai ter um efeito semelhante aos monômeros da filagrina, no processo de atrair água para o extrato córneo, manter o extrato córneo hidratado e impedir a xerose tegumentar e a descamação da superfície corporal. Então, essas moléculas, elas quando juntas, elas podem o quê? Podem ajudar muito a restaurar o extrato córneo, e minimizar a perda de água transepidérmica e ajudar a manter a pele hidratada. A junção dessas moléculas é fundamental para manter a barreira física tegumentar. E manter a barreira física tegumentar, ela é muito importante em indivíduos com doenças inflamatórias tegumentares crônicas, como a dermatite atópica. Na medida que você mantém essa barreira física tegumentar, você impede a ativação de uma via pró-inflamatória, né, e impede o desencadeamento do prurido, que é um sinal clínico que tanto atrapalha a vida de indivíduos com dermatite atópica. Também no processo de terapia, de reposição de barreira, né, restauração da barreira física tegumentar, é muito importante que a gente pense não só em restaurar a barreira física da pele, mas também em restaurar o seu microbioma, impedir a desbiose. A gente sabe que para a gente impedir os processos desbióticos, né, os prebióticos podem nos ajudar muito. Né, os prebióticos são substratos que eles são utilizados pelas bactérias boas ou pelos agentes bons do nosso microbioma. Ou seja, o prebiótico, eles servem de alimento para as bactérias benéficas, ajudando que a sua proliferação, a sua manutenção, a sua adesão e a restauração do microbioma cutâneo, tanto em quantidade como em biodiversidade. Já tem sido observado que várias moléculas emolientes têm efeito probiótico. Então, a utilização de shampoos, né, ou mesmo outras soluções, outros veículos dermatológicos, né, com emolientes, com hidratantes, com vitaminas, né, tudo isso ajuda muito o quê? A estimular a proliferação de bactérias no microbioma, né, e minimizar processos desbióticos. Também, para restaurar o microbioma e minimizar processos desbióticos na superfície corporal de indivíduos com dermatite atópica, a utilização de probióticos é muito interessante, né? Os probióticos são micro-organismos que são benéficos à saúde animal e humana, né? Esses micro-organismos, eles podem o quê? Eles podem ocupar os nichos da superfície corporal, o que vai impedir a adesão de bactérias potencialmente patogênicas. Também eles podem ajudar a imunomodulação e ajudar na formação de peptídeos antimicrobianos nas superfícies corporais. Então, os probióticos atuam na imunomodulação,
atuam competindo com agentes patogênicos, né, e atuam no processo de restabelecimento do microbioma natural e impedir as infecções de repetição que são tão frequentes em indivíduos com dermatite atópica. São muito utilizados como probióticos os lactobacilos, ou mesmo a bifidobacterium. Então, os complexos simbióticos, eles visam a mistura de prebióticos com probióticos. Então, essas misturas são fundamentais, porque o prebiótico estimula o crescimento e a adesão de bactérias boas, enquanto os probióticos ocupam os nichos da superfície corporal e impede o quê? Impede a adesão de bactérias ou leveduras potencialmente patogênicas. Né? Então, a junção dos complexos disbióticos pré e probióticos ajudam muito na restauração do microbioma cutâneo e na minimização de processos disbióticos tão frequentes em indivíduos com dermatite atópica, o que pode fortalecer muito a barreira epidérmica e ajudar no equilíbrio dessa fauna da superfície corporal. Então, quando estamos diante de indivíduos com dermatite atópica, é muito importante que a gente faça o controle da inflamação e do prurido. Mas não só. Além de controlar a inflamação e o prurido desses animais, é importante que a gente faça uma restauração da barreira física tegmentar, que a gente restabeleça a barreira física. Para quê? Para minimizar a perda de água transepidérmica e para minimizar a entrada por via percutânea de agentes agressores, que podem estimular a inflamação e prurido. Mas além de restaurar a barreira física tegmentar, é muito importante que a gente restaure também o microbioma. A gente restaure o microbioma da superfície corporal, impedindo processos disbióticos, a proliferação de agentes potencialmente patogênicos, impedindo a infecção tegmentar de repetição, né, e também impedindo que essa pele se exponha de maneira regular a toxinas microbianas, que podem muito ativar as vias inflamatórias e pluritogênicas em cães com dermatite atópica. Então, a terapia tópica ela é fundamental nesses animais. A terapia tópica para restaurar a barreira física da pele e para restabelecer o microbioma é fundamental para que a gente possa estabilizar essa pele e impedir o quê? Impedir os processos de infecção, de repetição tão frequentes em indivíduos com dermatite atópica, né? Então, observe aqui uma pele, um cão com dermatite atópica com a pele disbiótica e infectada. Então, observe como a infecção estafilocócica ela é pró-inflamatória nesses indivíduos. Então, quando a gente restaura a barreira física tegmentar, a gente vai remover tudo isso, né? Então, a restauração da barreira física tegmentar permite a remoção de bactérias da superfície, né? Permite a menor penetração de agentes agressores, né? E permite também o restabelecimento do microbioma, né? O que vai ocasionar saúde na pele e minimizar a inflamação e prurido nesses animais. Então, em conclusão, sabemos que a dermatite atópica é uma dermatopatia inflamatória, crônica e pruriginosa, que tem forte predisposição genética. Sabemos que cães com dermatite atópica têm alterações intrínsecas ou genéticas na barreira física da pele, que estão muito agravadas pela inflamação, tanto o TH2, como o TH22, como o TH1. Geralmente, animais com dermatite atópica, eles podem desenvolver hipersensibilidade a alérgenos ambientais, alimentares e microbianos, além de serem susceptíveis ou vulneráveis a processos disbióticos, que levem a infecções estafilocócicas e a malacesiose na superfície corporal. O tratamento da dermatite atópica deve ser multimodal e, além do tratamento da inflamação e do prurido, nós devemos priorizar também a terapia tópica hidratante e emoliente para recompor a barreira da pele. Mas associado a essa terapia tópica hidratante, emoliente, umectante, restauradora, é importante que a gente associe os prebióticos e os probióticos, no intuito de restaurar também o microbioma, minimizar a ocorrência de desbioses e ajudar no controle da inflamação crônica desses indivíduos. Concluo a minha exposição sobre barreira física tegmentar, microbioma e desbioses em indivíduos com dermatite atópica. Coloco aqui à disposição de todos vocês o meu e-mail. Gostaria muito de agradecer a atenção
Em especial, gostaria de agradecer a toda a equipe da VetNil pela promoção da educação continuada, pelo fomento da educação continuada, por toda a linha que vocês nos colocam à disposição da nossa prática médica diária. Muito obrigado a todos.